Quem nasceu na década de 80, com certeza viveu muito da sua infância nos 90, e infância sem brinquedo não é infância. E é disso que nós vamos falar hoje no Retro Hard, brinquedos mais marcantes da década de 90. Fala galera Hard, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Retro Hard, dessa vez sobre brinquedos da década de 90. Cara, qual era o seu brinquedo favorito na década de 90? Com qual brinquedo você mais brincou a sua infância inteira? Eu vou querer saber disso, deixa nos comentários, já logo agora, no comecinho mesmo, já coloca lá, ó, eu brinquei com esse brinquedo e tal, mal hard, pá, eu vou responder vocês todos nos comentários, beleza? Mas antes da gente começar esse vídeo, é legal a gente introduzir sobre como que era uma infância na década de 90, hein? Eu vou falar pelas minhas palavras como era ser criança na década de 90. Vou falar sobre minha experiência de ter crescido na década de 90, e creio que muitas pessoas também tiveram essa mesma experiência. Era uma época em que estávamos economicamente no país tendo a mudança de nossa moeda do cruzeiro para o real, e tudo era muito caro e, como dizia o velho ditado de nossos pais na época, dinheiro não dava em árvore não. E por conta disso, muitos brinquedos que lançavam na época passávamos só vontade de ter, e o que restava? Brincar na rua com os amigos, é claro, e fazer seus próprios brinquedos com criatividade rolando solta. Ou então, curtir o que estava ao nosso alcance, que eram brindes de marcas na época, e valia de tudo, viu? Desde figurinhas, aqueles álbuns aí que eu nunca consegui completar e ganhar aquela Monarch, né? Pipas, peões, bolinhas de gude, ioiôs, e até brinquedo e brincadeira mais divertida dos anos 90, os tazos. Ai, os tazos foram uma verdadeira felicidade que só quem cresceu nos anos 90 sabe o que é bater tazo nos intervalos da escola, trocar, colecionar, enfim, viver a febre, né? Depois de tudo isso feito em um dia, chegávamos encardidos às 6 horas em casa, íamos para o banho, alguns apanhavam aí nesse meio tempo, e sentávamos em frente à TV com um lanche na mão e ligávamos no canal 9, Manchete. E assistimos, né, alguns, como eu, com uma qualidade horrível aí de sinal, os saudosos Cavaleiros do Zodíaco e todos os desenhos japoneses que chegavam com tudo na falida emissora Rede Manchete. Ainda sobrava tempo para quem tinha mais condição financeira, que não era o meu caso, né? Jogar um bom videogame, que na época era ou o Master System ou o Nintendinho, ou para os ricos um Super Nintendo, né? Enfim, isso era um pouco de como era ser criança na década de 90. E aí, se identificou com o texto, se identificou com a mensagem de como era ser criança na década de 90? Pois bem, agora vamos conhecer aí alguns brinquedos mais marcantes. Eu creio que quase todo mundo desejou ter um desses brinquedos na lista que eu fiz aqui. Mas se não tem algum brinquedo que você desejou e não está nessa lista, não tem problema, comenta aí, lança nos comentários, fala qual era o brinquedo que você mais desejava. Vamos conversar, vamos interagir, eu vou responder todo mundo e vamos para a lista porque tem coisa muito legal aí. Bandai apresenta Os Cavaleiros do Zodíaco. Virgem são os guardiões do universo. Boneco dos Cavaleiros do Zodíaco. Olha, eu já começo falando do item de mais desejo de qualquer criança dos anos 90. Os bonecos dos Cavaleiros do Zodíaco da Bandai foram uma verdadeira febre. Eu era louco por ter ao menos um deles. Quando passava o comercial na Rede Manchete, eu babava em frente à TV e confesso que gravava todos eles em uma fita VHS de tanta vontade de ter um. Nunca consegui ter um original, pois eram muito caros na época e meus pais não tinham condições, mas logo após, os camelôs da época começaram a vender aí algumas réplicas, pipipichu, né, idênticas aos originais. E então que o preço se tornou mais acessível e foi aí que ganhei o meu primeiro Yoga de Cisne, que guardo até hoje como recordação. E você, ainda tem algum? Comenta aí nesse vídeo qual é o que você tem. Da de Bandai. E você, de que signo é?
chegaram os novos livros Pense Bem série Disney, Conquista do Espaço. Pense bem, olha, pense bem. Qual o resultado da fórmula de reunir educação com diversão? Só pode ser sucesso, e assim foi que a Tectoy revolucionou o mercado de brinquedos na década de 90. O Pense Bem era uma calculadora super inteligente que te auxiliava em vários exercícios matemáticos com diversos jogos que estimulavam sua capacidade de pensar e ainda de quebra se divertir. O sucesso era enorme, mas o preço também. Tecnologias nesta época nunca foram baratas. Stop! Look! I need to borrow your hoverboard. Where is he? Here. There! Hoverboard, olha, o filme era de 89, mas reprisava sempre na sessão da tarde e em diversos canais. De Volta para o Futuro 2 deixou as crianças loucas na época com um brinquedo que nunca pudemos ter, mas babávamos na TV por ele, o hoverboard. Uma espécie de skate voador que Marty McFly cria às pressas aí no ano de 2015, roubando de uma garotinha para fugir de uma gangue do futuro. O skate era um objeto de desejo das crianças na década de 90 por voar, que ainda não tinham visto tamanha tecnologia na época, e vale lembrar que ainda brincávamos com os famosos skates tubarão naquela época. Pensa em quantas vezes assistimos esse filme só pra ver o tal do skate voador, hein? Game Boy. Todo Natal era a mesma coisa. Esperávamos dar meia-noite, esperávamos todo mundo comer e o Papai Noel chegar para entregar os presentes ou então começar aquele amigo secreto da família. E você lá, esperando o bendito do Game Boy que você passou o ano inteiro desejando ter, porque via os amigos riquinhos levando um na escola e jogando aquele game que era febre na época. Sim, aquele game mesmo, o Pokémon. Mas quando finalmente entregavam o seu presente, vinha aquela decepção. Não era um Game Boy. Foi assim para mim e para muitas crianças na época que desejavam ter o bendito do Game Boy. Então, que sobrava apenas aproveitar o do amiguinho da rua e jogar aquele Tetris aí quando você ganhava ele no Natal, né? The Legoland King's Castle. You can build this castle and play with it for days. But you've only started. The box shows other ways to build these mighty castles, where knights and horses stand. O Lego foi a melhor invenção e a diversão que já criaram para crianças na década de 90. Estimulava a mente e a criatividade, e tinham em vários tipos de pacotes. Uns com baldes, que era o sonho na época, né? E outros em caixinhas pequenas, mas enfim, tinha para todos. Depois saíram várias imitações de Lego, algo que era bem comum inclusive, e que com preços acessíveis também fizeram bastante sucesso e alegria de muita criançada. Brincar de Lego era passar o dia todo dando asas à imaginação. Você também ficava o dia todo brincando disso? Comenta aí se você ficava brincando com Lego, comenta qual que você tinha, qual que você gostava. E é isso aí, galera, acabamos o Retro Hard de hoje, falamos sobre brinquedos aí da década de 90, os mais marcantes, os mais desejados, né? E você, se tem algum brinquedo que não estava nessa lista, já falei, deixa aí nos comentários, vamos interagir, vamos conversar. E os recadinhos finais é o @RetroHard nas redes sociais, segue lá no Instagram, tem nostalgia todos os dias, e também o site do RetroHard, que é o www.retrohard.com.br, tem classificados lá, muita coisa à venda antiga, legal, que você vai gostar, e também tem as matérias aí que os redatores do RetroHard escrevem aí para vocês todas as semanas, coisas muito legais, tudo relacionado à nostalgia. Aqui a nostalgia é hard. Eu fico nessa e agora acho que eu vou jogar um pouco de videogame porque tá me dando vontade de ver esse Mario aqui. É tentador, não é? Eu...